Muito bem. Boa noite a todos. Vamos iniciar essa noite, meus irmãos, abrindo as Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Eu quero dar uma recapitulada naquilo que nós já estudamos. Nós praticamente estamos aí na metade do livro de Hebreus, capítulo 11. Nós leremos aos poucos até o verso 23, mas nós vamos ler agora o verso de número 6. Versículos 1 e 2 e verso de número 6. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Verso de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar? Nós queremos, Senhor Deus, render graças pela oportunidade de nós estarmos juntos esta noite, agradecidos porque temos a liberdade de, em nosso país, adorá-lo com os nossos irmãos. Nós agradecemos também por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa igreja, nosso povo. E pedindo, Senhor Deus, que possamos abrir os nossos corações e os nossos ouvidos para aquilo que tem sido algo tão importante para nós, que é o ensino da fé e principalmente a aplicação dessas verdades nas nossas vidas. Nós rendemos graças ao Senhor por tudo, pedindo em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu creio que é importante nós darmos aí uma recapitulada no capítulo de número 11, porque são 40 versículos que nós temos, e é importante nós recapitularmos porque sim, nós temos seguidamente falado sobre a fé, e os versículos introdutórios, eles vão nos dirigir àquilo que é a fé e como a fé impactou a vida daqueles que no passado eles tiveram então o agir de Deus nas suas vidas. Então, nós já falamos tantas vezes, e eu quero recapitular algumas questões, dizendo que a fé é a base da vida cristã. Em algum momento da nossa vida, a nossa fé ela vai ser colocada em teste. Nós vamos precisar colocar em prática aquilo que nós aprendemos, e as provações, elas são as áreas que Deus utiliza para que a nossa fé seja provada. Então, como o próprio texto de Hebreus ele vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Existem aí denominações que dizem que é o dinheiro que vai fazer com que Deus pode ficar irritado com pessoas que não contribuem. Mas o que a Bíblia diz, e esse é o ensino bíblico, que a maneira de se agradar a Deus é através da fé. Então, obedecer à vontade de Deus e perseverar em meio às dificuldades é através da nossa fé. Então, aqui em Hebreus 11, nós temos visto o panorama de homens e mulheres que permitiram que Deus pudesse usar as suas provações para que eles pudessem, então, ser exemplos de como a fé ela deve ser utilizada nas nossas vidas. Talvez nós não passaremos por tantas situações tão, vamos dizer assim, tão difíceis como alguns deles. Mas ainda assim, nas nossas vidas, existirão coisas que talvez os nossos olhos vão olhar e não vão ver, de alguma forma, alguma coisa que nós podemos fazer. Porque nós somos muito autossuficientes, né? A tecnologia de hoje, ela mostra que sim, existe a tecnologia tirando de nós a suficiência, ou pelo menos as coisas braçais que nós podemos fazer, mas ainda assim nós nos sentimos no controle, ou queremos nos sentir no controle de todas as coisas. E quando as nossas vidas elas são provadas, ou quando às vezes nós chegamos num momento onde nós não encontramos saída para os nossos problemas, a única saída que nós temos é agir pela fé. Então, é tão importante que nós possamos confiar plenamente em Deus,
Por quê? Porque como cristãos, as promessas de Deus, elas são importantes para nós. São nesses momentos de dificuldade que nós temos que crer nas promessas de Deus. Já fui visitar Oséias 2 vezes e sempre a gente tem que falar sobre as promessas de Deus. Para todas as pessoas que estão em sofrimento, para todas as pessoas que estão em dificuldades, a gente não vai ter todas as respostas. Existem coisas que simplesmente nós vamos sempre nos apegar à fidelidade de Deus. Porque nós sabemos que desde o início do mundo até hoje, as promessas de Deus, elas não falham. Então nós cremos num Deus todo-poderoso, nós cremos num Deus que pode fazer todas as coisas e que tem o controle de tudo. Então, dentro do seu plano perfeito, há a nossa vida e aquilo que ele permite. Então, existirão coisas que às vezes nós não vamos entender. Então, quando nós estudamos aí ao longo de praticamente 3 meses, esses versos de 1 a 23, nós aprendemos que a fé não é um simples desejo ou pensamento positivo, mas é uma certeza ativa que molda nossas escolhas, sustenta nossa caminhada e nos faz enxergar além do presente. Nós já vimos sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, e estamos vendo sobre Moisés. Todos esses personagens passaram por situações que talvez aos olhos humanos existiria uma situação difícil, uma maneira difícil de se lidar com essas questões. Mas eles confiaram em Deus e viram o agir de Deus nas suas vidas. Então, eu quero destacar, se talvez não hoje, na semana que vem terminar, 5 grandes ensinamentos que nós já vimos no decorrer desses praticamente 3 meses. Primeiramente, meus irmãos, no verso de 1 a 3, nós temos a fé como certeza e prova. Acompanhem na leitura. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a fé não é um sentimento vago. Inclusive, a fé nem é um sentimento. Porque sentimentos, eles são muito voláteis. Às vezes nós estamos muito felizes, às vezes nós estamos muito irritados. Tem certas coisas que nos deixam muito bem, tem certas coisas que nos deixam muito mal. Não, a fé, ela não é algo que fica oscilando entre uma grande fé e uma fé pequena. Não, não é isso que a palavra de Deus deixa claro para nós. Também não é um otimismo cego, né? Esse negócio, esse determinismo que a gente vê por aí, isso não é fé, tá? Mas a fé é uma certeza fundamentada em quê? Na fidelidade de Deus. Então, se nós cremos que Deus é fiel, se nós cremos nas promessas de Deus, nós temos fé que Ele, segundo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por exemplo, uma das promessas de Deus, que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nunca nós estaremos sozinhos. Mesmo que nos momentos de aflição, como eu preguei domingo passado, no domingo à noite, mesmo que às vezes nós nos sentimos solitários nas nossas dificuldades, em momento nenhum nós estamos andando só nesse mundo. Também, o verso número 1 deixa claro que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, é uma convicção, mesmo quando as circunstâncias externas parecem improváveis. Nós não estamos orando para que Deus possa agir na situação do nosso irmão? Nós não estamos orando? Se nós simplesmente orarmos por orar, se nós não cremos que Deus pode fazer, não tem sentido orar. Não tem necessidade de nós orarmos. Então, cada vez que nós nos reunimos para orar, daqui a pouco nós faremos um tempo de oração. Se no nosso grupo de oração
se no nosso tempo, nas nossas casas, orando, se nós não cremos que Deus ele pode fazer o milagre na vida do nosso irmão, então a nossa fé, ela não tem valor nenhum. Nós estamos perdendo tempo orando ao Senhor. Então, pela fé, no verso de número 3, nós entendemos que Deus criou o universo pela sua palavra. Nós vemos aí, meus irmãos, um monte de gente que crê ou tenta explicar o mundo de maneira racional. Interessante, eu estava lendo essa semana que um ateu, ele se esforça para crer naquilo que, segundo ele, não existe. E nós cremos que as coisas foram formadas por Deus. Então eu já disse para vocês em outras oportunidades que a pessoa que se diz ateu ou ateia, ela precisa ter mais fé do que nós que cremos em Deus. Então nós cremos que pela simples palavra de Deus todas as coisas foram criadas. No princípio criou Deus os céus e a terra, pela sua palavra. Então a palavra de Deus ela é poderosa. Então, meus irmãos, a revelação de Deus deixa claro que nós precisamos crer naquilo que ele disse. As coisas foram criadas segundo a sua palavra, o mundo foi criado em 6 dias. Não precisaram bilhões de anos para que tudo fosse criado. Não, essas explicações racionais, elas não têm embasamento teológico. Pelo contrário, só de alguma forma as pessoas tentam tirar de Deus o seu dedo criativo de todas as coisas. Então, meus irmãos, a fé como certeza e prova nos ensina que a fé não espera primeiro ver para depois crer. Ela crê primeiro porque confia no caráter e na palavra de Deus. Então, quando nós oramos por uma coisa, nós já temos que orar agradecendo a Deus pela resposta que Ele vai dar. Então, se nós estamos orando pela saúde de alguém, Senhor, nós entregamos nas suas mãos a vida de fulano, beltrano, já agradecido por aquilo que o Senhor vai fazer. Porque segundo a sua vontade, o Senhor tem o poder de curar, ou o Senhor tem o poder de permitir que aquela pessoa possa passar por todo aquele vale, por toda aquela situação, confiado e apegado na sua fidelidade. Entendam uma coisa. A vontade de Deus pode ser curar, ou a vontade de Deus pode ser derramar graça sobre aquela pessoa, para que ela possa alcançar o final da sua vida nesse mundo e alcançar a eternidade que tanto nós almejamos. É isso que nós entendemos. Deus não é só fiel quando diz sim para os nossos pedidos. Deus é fiel quando ele diz não ou simplesmente quando ele não diz nada. Então, essa é a parte da fé que nós precisamos entender. Nós vamos confiar no caráter e na palavra de Deus. Então, como Abraão e os patriarcas, nós devemos aprender a confiar em Deus, mesmo quando não temos evidências visíveis, sabendo que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, é isso que nós vemos nos primeiros versos de Hebreus, capítulo 11. Dos versículos 4 a 6, nós vemos uma fé que agrada a Deus. Verso de número 4, você pode me acompanhar a leitura. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, meus irmãos, a fé para nós, ela não é só essencial para nós vivermos como cristãos, mas ela é o meio de verdadeiramente
fazer com que a nossa vida possa se tornar agradável a Deus. Eu repito, não são coisas tangíveis, ou que nós podemos tocar, ou que os nossos olhos podem ver que agrada a Deus. Um exemplo, Jesus, quando ele nos ensina a orar, o que ele ensina acerca da oração? Ele diz que a gente deve fazer longas orações frente às pessoas? Ele ensina que nós devemos entrar no nosso quarto em secreto diante de Deus e fazer a nossa oração. Ele ensina sobre a questão das nossas ofertas, que o que uma mão dá, a outra não saiba. Então, não é uma coisa espalhafatosa. Existem certas questões que nas nossas vidas, Deus vai fazer no nosso íntimo, Deus vai fazer apenas nas nossas vidas. E muitas vezes pessoas podem não ver. Mas, de outras maneiras, existem certas situações que sim, Deus vai fazer com que através das nossas vidas muitas pessoas possam ver o agir de Deus sobre nós. E aqui nós temos o exemplo de Abel, no verso de número 4, aonde ele ofereceu um sacrifício que Deus aceitou. E por que Deus aceitou? Nós já vimos sobre isso. Será que Deus ele gostava mais de churrasco do que de salada? Porque se vocês se lembrarem, a oferta de Caim e Abel, a grande questão foi a atitude do coração. É isso que muitas vezes nos distingue. Quando Jesus estava dizendo aos seus discípulos sobre aquela senhora que entregou tudo que ela tinha, ele não estava dizendo que nós devemos entregar todo o nosso dinheiro, como você ouve aí nas igrejas da teologia da prosperidade. Ele estava dizendo que a atitude do coração daquela senhora era diferente de todos aqueles que estavam dando. Por quê? Porque muitos daqueles que davam estavam dando aquilo que sobrava. E aquela senhora entendeu que ela deveria dar tudo para Deus. Não importa o quanto nós damos, porque Paulo vai dizer que Deus ama a quem dá com alegria. Esse é o princípio importante. Então, através da vida de Abel e do seu exemplo, mostra para nós que Deus não olha aquilo que nós fazemos, mas Deus olha a motivação pelo que nós fazemos. Então, se eu pegar e fazer uma coisa para Deus, o que Deus vai julgar é a minha motivação. Aqui na igreja nós temos várias maneiras de servir. Nós podemos ajudar na escola dominical, nós podemos ajudar através dos sociais, nós podemos ajudar cuidando das crianças, nós podemos ajudar ligando as luzes, nós podemos ajudar levando as pessoas, nós podemos ajudar de N formas. Mas se eu estou, por exemplo, querendo fazer algo para engrandecer a mim, não tem valor nenhum aquilo que eu faço. Já aconteceu, e infelizmente isso acontece bastante, pessoas que chegam à igreja por conta de certas motivações erradas. No passado, isso há uns 15 anos atrás, chegou um rapaz na igreja atrás de uma jovenzinha que tinha na época. E nós, na época, eu, pastor Roger, pastor Martins, alertamos os pais daquela moça que o rapaz estava vindo à igreja por um motivo que era errado. Ele não estava vindo à igreja porque ele queria conhecer Jesus. Mas ele estava vindo pela motivação errada, queria mostrar uma coisa que não era verdadeira. Os pais não acreditaram em nós. O que aconteceu? Eles casaram e saíram da igreja. Não precisa ser muito inteligente para ver esse tipo de coisa. A motivação, meus irmãos, que nós temos, ela de alguma forma vai aparecer. Jesus ele fala que a boca fala do que está cheio o coração, não é verdade? Então, se o nosso coração ele está cheio das coisas de Deus, ele vai demonstrar aquilo que é dentro do nosso coração. Então, as nossas atitudes, em algum momento, nós vamos mostrar quem realmente nós somos. Eu coloquei aí no meu status do WhatsApp recentemente um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, que foi feita uma pergunta muito interessante para ele. Pessoas que vêm na igreja ou crescem na igreja, permanecem por um tempo e depois saem.
se elas morrem no pecado, elas são consideradas cristãs ou não? Ele explica, usando 1 João 2:9 ou 19, dizendo que aqueles que estão no nosso meio, esses são de nós. Não existe uma pessoa que se diz um cristão ir para o mundo, viver chafurdado nos pecados, vivendo como se nada tivesse acontecendo, morrer sem Cristo, ou pelo menos morrer longe de Deus, e dizer, aquela pessoa ela fez uma decisão no passado ou ela é cristã. A grande questão é que às vezes pessoas elas falam da boca para fora que fizeram uma decisão a Cristo quando nunca foram convertidas verdadeiramente. E aí você fala, pastor, como saber se uma pessoa ela é convertida verdadeiramente? A Bíblia ela deixa claro. Você conhece os frutos, ou você conhece a árvore pelos frutos. Então, uma pessoa que é cristã, ela vai agir conforme um cristão. Então, não adianta, meus irmãos, pode-se agir dentro da igreja ou frente aos outros como um cristão. Mas, em algum momento, vai mostrar aquilo que é dentro do seu coração. Então, eu digo isso para vocês baseado nessa lição na vida de Abel. Quando nós estudamos sobre isso, nós falamos exatamente essa questão. O que para Deus é importante é a motivação daquilo que nós fazemos. Então, se é tocar, se é reger, se é cantar, se é trazer social, se é fazer qualquer... se é arrumar as cadeiras aqui. Se nós estamos fazendo, como diz 1 Coríntios 10:31, né? Todas as coisas que fizermos, fazer tudo para a glória de Deus, Ele vai ser exaltado e vai ser realmente adorado através das nossas atitudes. Também é tratado sobre Enoque. Aqui o texto, no verso 5, vai dizer que ele foi transladado sem ver a morte. Por quê? Porque ele agradou a Deus. E isso mostra o quê? Um relacionamento verdadeiro com Deus. Então Enoque, quando foi levado, ele não foi levado porque ele era bonitinho, mas porque ele alcançou um nível de intimidade com Deus que Deus quis levá-lo para junto de si. E o verso 6, meus irmãos, resume bem aquilo que nós vimos através de Abel e Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, boas obras e religiosidade não são motivos que nós adoramos a Deus. Às vezes você chega na casa de uma pessoa, você vê uma Bíblia aberta. Uma Bíblia lá, principalmente no Salmo 90, que fala sobre o poder de Deus. Algumas pessoas acham que isso é uma proteção contra o maligno. Ou ter uma Bíblia dentro do carro. Ou então ter uma Bíblia na cabeceira da cama. Isso não faz de ninguém um cristão. O que é importante para nós, meus irmãos, é que precisamos confiar a Deus ou em Deus de todo o nosso coração. Nós já tratamos várias vezes sobre religiosidade e esse é o mal que vai fazer com que pessoas sejam lançadas no inferno. Pessoas que vêm à igreja pelos motivos errados e não conhecem a Deus. Nunca fizeram uma decisão a Cristo. Nunca foram impactadas pelo Evangelho, nunca foram transformados. Religiosidade é aquilo que eu fazia no passado. Quando eu era adolescente, morava com os meus pais, todo domingo de manhã, meus pais me obrigavam a ir à igreja com eles. Eu ia obrigado, porque detestava. Então, eu acho que já contei para vocês, era uma igreja católica, muito bonita, porque era numa gruta. Então, tinha alguns bancos lá, mas eu geralmente gostava de ficar encostado em umas pedras lá atrás, porque ninguém me via. Então, eu encostava lá, enquanto o padre estava lá fazendo a liturgia dele, eu estava tirando meu cochilo. Então, isso é religiosidade. Aquilo não fez nenhum tipo de impacto na minha vida. Agora, a partir do momento que eu conheci Jesus, aquilo transformou a minha vida. Aquilo transformou as minhas atitudes, aquilo transformou a minha família. Então, realmente,
é aquilo que nós entendemos, a transformação que Cristo faz. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que por vezes na igreja tem pessoas que elas não conseguem encontrar satisfação na vida cristã. Por quê? Porque elas não conhecem a Deus verdadeiramente. Hoje, depois que eu e o Eduardo, nós fomos visitar Oséias, estava muito calor. Quando está muito calor, talvez você não goste, tudo bem, mas você já tomou uma coquinha gelada quando está muito quente? Tem coisa melhor do que se tomar coca gelada? Talvez, eu gosto muito do suco de limão natural. Mas eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque a gente sabe aquilo que é bom. E quando você tem a oportunidade de fazer aquilo que é bom, você faz quantas vezes você puder. Então, se a vida cristã é algo positivo para você, por que você vai querer ficar distante? Se a comunhão com Deus é algo positivo para as nossas vidas, por que nós não vamos querer ter comunhão com Deus? Então, é isso que diferencia um cristão de um não cristão. Eu ensinei uma lição importante para o João, quando nós estávamos indo embora no domingo. E é uma lição que eu já também expliquei para todos. Num acampamento de jovens, como é que você conhece os jovens que querem fazer o que é certo dos jovens que só querem ir lá para perder tempo? Um professor meu ensinou a seguinte lição: pássaros da mesma pena se ajuntam. Então você não vê um beija-flor voando com urubu. Você não vê. Geralmente, quando tem carniça, você vê um monte de urubu lá. Certo? Então, num acampamento, nós, pastores ou conselheiros, quando a gente olha os jovens, junto com os jovens das outras igrejas que realmente querem fazer o que é certo, você pensa, ó, esse aí, ele quer realmente ser impactado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Agora, se você vê ele ou ela com aquele pessoal que não quer nada com nada, infelizmente, só está indo lá para comer a comida, está indo lá para os jogos, pelas coisas que, claro, são bacanas no acampamento, mas não para serem impactadas pela palavra de Deus. E na vida cristã isso é verdadeiro. Se dentro da igreja nós gostamos de estar perto daqueles que querem fazer a vontade de Deus, isso é óbvio, nós também queremos fazer a vontade de Deus. Se nós estamos perto daqueles que não querem nada com nada, isso também vai mostrar muito daquilo que nós somos. Então, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada daqueles que confiam nele de todo o coração. Então, nossa vida deve ser movida por uma fé verdadeira e não por tentativas humanas de agradar a Deus e sem confiança real nele. Por exemplo, vocês mais novos não conhecem, mas eu não estou certo se o José de Alencar ele foi vice-presidente do Lula na primeira ou na segunda gestão ou nas duas gestões. José de Alencar ele foi um dos homens mais ricos do país na sua época. Só que ele foi diagnosticado com câncer muito agressivo no intestino, se eu não estou enganado. Ele procurou todos os tratamentos que o dinheiro dele podia pagar. Eu me lembro disso. Ele foi fazer tratamento nos Estados Unidos, tratamentos experimentais e tudo mais. Aquilo pôde ajudá-lo por algum tempo. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele morreu. E eu digo isso para vocês por quê? Meus irmãos, primeiramente, existem coisas que nós podemos nos esforçar para fazer ou para alcançar certos objetivos. Nós podemos derramar todo o nosso suor, investir todo o nosso dinheiro. Se não for a vontade de Deus, não vai adiantar nada. Mas existem outras pessoas que pelo poder da oração e pelo poder da fé, elas são curadas. Elas não precisam de dinheiro nenhum. Então vocês entendem o poder da nossa fé? Vai para Tiago capítulo 5 e aí a gente vai terminar. Vamos lá.
que como igreja é importante nós investirmos tempo em oração. Verso de número 16. A parte final do verso 16. Prestem bem atenção. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu vou ler novamente. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aqui nós temos algumas lições importantes. A oração de todos tem poder? Sim ou não? Qual oração é poderosa? A oração do justo. E quem é o justo? O justo é aquele que primeiramente foi salvo por Cristo e está em comunhão com Deus. Porque nós, como salvos, nós podemos sim ser justos no sentido de sermos lavados pelo sangue de Cristo, mas nós estarmos ausentes da comunhão com Deus. O Salmo 68, 69 vai dizer sobre isso. Então a oração daquele que é fiel a Deus, ela é poderosa. Então, meus irmãos, se nós queremos que Deus faça um milagre na vida do nosso irmão e na vida da sua família, nós precisamos, em primeiro lugar, ser íntegros diante de Deus. Quando nós orarmos, quando nós abrimos a nossa boca para orar, termos um coração reto diante de Deus, senão não tem valor nenhum. Se nós entendermos essa lição, nós vamos cuidar da nossa vida espiritual. Ao entrar naquela sala para orar, ou orando aqui, entenda o seguinte: se nós não estivermos com o coração reto diante de Deus, as nossas orações não têm valor nenhum. É preferível que, se você não quer confessar e abandonar os seus pecados, não ore. Não ore, deixe que outros orem. Ou confesse seu pecado diante de Deus. Clame ao Senhor por perdão, clame ao Senhor por misericórdia, porque senão, meus irmãos, as nossas orações elas não têm valor nenhum. Essa é a primeira maneira que nós precisamos amar ao nosso irmão, mas principalmente demonstrar a Deus que realmente nós queremos fazer a sua vontade. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus e a nossa oração é poderosa, nós precisamos agir com integridade. Semana que vem a gente continua. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, eu imploro ao Senhor que todos nós entendamos que as nossas orações são poderosas se nós cuidarmos e zelarmos da nossa vida espiritual. Nós precisamos, ó Deus, ter integridade ao chegar na sua presença. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Nós oramos pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, mas em especial pela vida do irmão Oséias. Orando pelo milagre do Senhor, ó Deus, em todas as questões que o cercam. Também orando pela vida do Davi, a cirurgia que ele vai fazer. Orando por todos aqueles que também estão enfermos e não puderam estar conosco, Senhor. Orando pela vida espiritual do nosso povo, porque às vezes existem pessoas em nosso meio que não têm entendido, ó Deus, que o Senhor é a fonte de toda a vida. O Senhor, ó Deus, é o segredo de uma vida feliz. Então, ó Deus, coloque em nossos corações, coloque em nossas mentes a importância de agradá-lo através de uma vida íntegra. Que nós entendamos, ó Deus, que por vezes as nossas orações são fracas por conta da nossa vida de pecados. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, por cada um dos irmãos aqui, por aqueles que nos assistiram pela internet. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então eu creio que hoje nós temos um grupo menor de homens, então irmãs, vocês podem sentar aqui, podem dividir em 2 grupos, ou podem talvez ir para outra sala ali, para outra sala lá, só levem as cadeiras, tá? Homens, vamos para a sala do meio aqui, então nós vamos ter o nosso tempo de oração.